Do Brasil a Gaza, quem são os responsáveis pelas catástrofes? Em São Paulo, mais de 2 milhões viverão um apagão de 5 dias. A causa disso não foi nenhuma obra da natureza. Na verdade, mesmo a tempestade é decorrente da ação humana e da destruição ambiental. O que o apagão revela, porém, é o resultado da privatização do sistema elétrico. É muita cara a pau que a italiana Enel, que controla a energia em São Paulo, afirme que a qualidade do sistema não diminuiu após a privatização. Demitiram 36% dos trabalhadores, tiveram lucros recordes, deixaram o serviço pior, mais caro. E a população no escuro. Está aí o resultado da entrega de um setor estratégico do país para monopólios privados estrangeiros. Infelizmente, praticamente todo o setor elétrico já foi privatizado e desnacionalizado. Neoenergia é espanhola, a Copel é do ZEUA e a CPFL, chinesa. A privatização da Eletrobras foi para um fundo de Singapura. Além dos 3 golpistas das Americanas. Agora, em São Paulo, o governador Tarcísio quer entregar à Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, o metrô e os trens. Em Minas Gerais, Zema quer vender a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, e a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Os governadores de direita, privatistas, defendem abertamente os interesses dos ricos. Mas Lula, ao invés de reverter as privatizações, as fortalece através das parcerias público-privadas que incluem até presídios. Dinheiro para os ricos. O debate sobre o governo zerar ou não o déficit não é sobre investimento nas áreas sociais. Se compararmos saúde, educação ou moradia com o quanto já foi de isenção para os grandes empresários e banqueiros, veremos o que está em jogo. Só para o Centrão foram liberados 24 bilhões de reais este ano. Na verdade, o real interesse do governo é garantir um orçamento para seu projeto econômico de transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. Muitos olham com certa simpatia para o discurso do Lula na esperança de ter emprego, bons salários e algum desenvolvimento. O problema é que as multinacionais estão pouco se lixando para o Brasil. Só no ano de 2021, as montadoras tiveram 21 bilhões de reais em benefícios fiscais, no governo Bolsonaro. Mas Lula não mudou isso, só deu ainda mais isenção. A Baide na Bahia ganhou isenção de 95% do ICMS pelas mãos do governo petista. Exemplo de luta. A GM anunciou a demissão de mais de 1.200 operários. Enquanto o governo libera bilhões em benefícios, eles batem recordes de lucros, investem o mínimo no país, levam os lucros para o exterior e, quando podem, demitem todo mundo. Os operários da GM realizaram uma gigantesca greve, impondo uma derrota à patronal, mostrando o poder que tem quando unidos. Organizados e em luta, estes capitalistas são os responsáveis pelas mazelas sociais no Brasil. Recentemente,
O Ministério Público denunciou o Banco do Brasil pela sua participação no tráfico de negros escravizados. Isso demonstra que tanto o Estado brasileiro, quanto a burguesia e o imperialismo construíram suas riquezas em cima do sangue e suor do povo negro escravizado e da classe trabalhadora superexplorada. Então, nada mais justo que uma política de reparação histórica que passe pela expropriação de todo esse capital e riqueza acumulada. Esses países capitalistas e imperialistas que exploram o Brasil são responsáveis pelas maiores barbaridades e violências da história humana. Ruptura com Israel já. Na faixa de Gaza, o governo israelense, com o apoio dos EUA e dos principais países da Europa, promove um banho de sangue em prol do colonialismo. Não tem nada a ver com religião. São homens capitalistas comandando uma máquina de guerra massacrando um povo em nome dos lucros das multinacionais dos EUA, Europa e Israel. É uma vergonha que Lula ainda não tenha sequer convocado o embaixador, ou tomado uma atitude severa contra o Estado israelense. Lula deveria romper relações econômicas, militares e diplomáticas com Israel. Não fazer isso é ser conivente com genocídio e limpeza étnica. Também é vergonhoso Guilherme Boulos e o PSOL não se posicionarem categoricamente em defesa dos palestinos, por eleitoralismo, conciliação de classes e pragmatismo. Lutar contra o capitalismo e seus governos. Todas essas catástrofes no mundo ocorrem pela forma como a sociedade capitalista funciona. A burguesia de diferentes países, sob diversas formas, promove isso para garantir seus interesses e seguir lucrando, custe quantas vidas tiver que custar. Isso faz com que tenha tudo a ver a greve da GM. O plebiscito e a luta contra as privatizações em São Paulo e Minas Gerais, com a luta por reparação ao povo negro neste mês de luta contra o racismo, conectado à luta de libertação nacional dos palestinos. É preciso reparação e igualdade salarial, além de pleno emprego. Autodefesa para enfrentar a ultradireita. Não precisamos de garantia da lei e da ordem, que empodera as forças armadas e grupos golpistas bolsonaristas. É preciso unificar as nossas lutas e as nossas bandeiras. Se o governo Lula quisesse, de fato, aumentar os investimentos nas áreas sociais, seria só parar de pagar a dívida pública. Se a riqueza acumulada pelas 200 maiores empresas do país, incluindo as multinacionais, fosse expropriada e colocada sob controle dos trabalhadores, e as empresas privatizadas reestatizadas, teríamos condições de colocar um grande volume de riqueza, que hoje serve ao luxo e especulação de meia dúzia, a serviço do desenvolvimento do país. Já a ruptura das relações com Israel é parte de uma luta pela soberania do Brasil em relação ao imperialismo mundial. O Brasil deve romper com o imperialismo como parte da luta pelo socialismo, pelo fim de toda forma de exploração e de opressão, pela igualdade e condições dignas de vida para a maioria do nosso povo, em defesa do meio ambiente e do nosso planeta.
A cada dia que passa, diante das decisões que toma o governo Lula, vem se mostrando acertada a necessária construção de uma oposição de esquerda socialista e revolucionária ao governo. Enquanto grande parte da esquerda capitula ao governo, não critica arcabouço fiscal e fica muda diante do maior genocídio dos últimos tempos. Greve dos estudantes arranca conquistas da reitoria. No dia 3 de outubro, com seu encerramento aprovado em distintos cursos, chegou ao fim a maior greve estudantil já registrada na Universidade de São Paulo, USP. Este foi o primeiro grande processo de lutas de toda uma geração, que também demonstrou uma importante mudança no perfil social do corpo estudantil da universidade. Como resultado da implementação das cotas, em 2017, cursos com um histórico de elitização, como as engenharias, medicina e direito, entraram em cena e fizeram que, em termos de adesão de cursos, essa fosse a maior greve da história da USP. Arrancando conquistas. A greve arrancou conquistas da reitoria, num cenário de privatização e ataques aos estudantes, trabalhadores e setores oprimidos. As reivindicações que levaram à greve tinham a ver com a contratação de professores e políticas de permanência estudantil, como bolsas e assistência para moradia, alimentação, transporte, etc. Em relação à falta de professores, as situações mais graves concentravam-se na letras, na Escola de Artes, Ciências e Humanidade, IT, ou USP, Zona Leste, e Escola de Comunicações e Artes, ECA. As unidades que foram ponta de lança da greve. Já o tema da permanência estudantil era generalizado e, por isso, foi o que possibilitou a unificação do movimento. Os estudantes arrancaram da reitoria a reposição de todas as aposentadorias docentes de 2014 até 2022, o que ocorrerá dentro de 45 dias. Uma conquista diante da política de contratações adotada pela administração da universidade. Além disso, também conseguimos o retorno do critério socioeconômico para uma bolsa de pesquisa específica. A criação de um comitê para debater o vestibular indígena, refeições aos fins de semana nos bandejões que ainda não as oferecem, a construção de uma creche, a reconsideração dos pedidos de bolsa que foram negados, além do início da discussão sobre implementação das cotas trans. Seguir organizando a luta na USP e fora dela. Precisamos seguir organizados e mobilizados para arrancarmos mais conquistas e derrotarmos os planos de privatização da USP. Por exemplo, ainda é preciso derrotar o edital de mérito, uma medida que destina a fazer novas contratações não para cursos que mais precisam, mas para os que melhor servem de vitrine da USP para o mercado e os setores privados. Além disso, é preciso lembrar que a importante conquista ao termos conseguido mais refeições nos bandejões não veio acompanhada de novas contratações, o que vai significar sobrecarga dos funcionários e privatização. Mas, o pontapé inicial foi dado.
e com um importante saldo político, o aprendizado de milhares de estudantes, que, agora, certamente estão em melhores condições de travar lutas superiores. Também é importante seguir defendendo a unidade com trabalhadores e trabalhadoras da universidade. Assim como ganhávamos força na greve com a entrada em cena de vários cursos, também nos fortalecemos ao construir a unidade com todas as categorias da universidade. Novos desafios. Unificar as lutas contra as privatizações de Tarcísio e os ataques de Lula. Se hoje a USP já sofre com a ameaça da privatização, que está sendo realizada aos poucos e por dentro da própria instituição, os planos de privatização dos serviços públicos no Estado também estão avançando em diversos setores. Tarcísio de Freitas, republicanos, o governador bolsonarista de São Paulo, está tentando privatizar a Sabesp, água e esgoto, em caráter de urgência. E tem o objetivo de realizar concessões e privatizações no metrô e CPTM, trens. Além disso, estamos sofrendo os ataques neoliberais que vêm desde Lula e do governo federal, como o novo ensino médio, o arcabouço fiscal, o corte de verbas nas bolsas Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, ou a destinação de verba do Ministério da Educação para as fundações do bilionário Jorge Lehmann. A greve foi atravessada pela realização do plebiscito popular contra as privatizações. Em São Paulo, uma nova rodada de luta unificada está marcada para o dia 28. Esse dia também precisa ser marcado pelas lutas estudantis. Análise. Um balanço do movimento estudantil na USP. A greve se iniciou com uma explosão de revolta, que ocorreu apesar do Diretório Central dos Estudantes, DCE, composto por correntes como o Juntos, a Correnteza e a União da Juventude Comunista, UJC, que não prepararam os estudantes para lutar. Isso cobrou um preço e tivemos uma greve menos firme do que poderia e deveria ser. Os estudantes tinham muita disposição de luta. Mas, ao não terem sido preparados, a força se dissipou tão rápido quanto explodiu. Além disso, o DCE teve uma política errada em vários momentos da greve, tentando encerrá-la antecipadamente, superestimando o que tinha sido conquistado e desarmando os estudantes para seguir adiante. Essa postura deu espaço para os setores que, de forma irresponsável, defendiam greve infinita e posições semelhantes que, ao não se basearem na análise objetiva da correlação de forças para dar continuidade ao movimento, acabam gerando desmoralização e frustração dentre os estudantes. Diante de tudo isto, os estudantes precisam tirar as conclusões do que foi a greve, tanto no que se refere ao seu próprio aprendizado, quanto do papel que cumpriram as organizações políticas. O Rebeldia está se preparando para participar de várias eleições nos centros acadêmicos e também estamos elaborando um programa sobre a USP em seus mais distintos aspectos.
Chamamos todos e todas interessados a nos ajudarem nesse processo a virem construir uma nova direção para o movimento estudantil, se integrando ao nosso coletivo. História: os partidos políticos na luta palestina. O principal partido palestino chama-se Al-Fatah. Formado em 1958 por um grupo de jovens, dentre os quais Yasser Arafat. O partido defendia a libertação de toda a Palestina, através da luta armada, inspirado na luta argelina, na África, contra o imperialismo francês. Em 1968, a Batalha de Karameh, na Jordânia, contra o exército israelense, popularizou o Al-Fatah e milhares de palestinos, árabes e até estrangeiros se tornaram seus combatentes. Um ano depois, Yasser Arafat assumiu o comando da Organização pela Libertação da Palestina, OLP, que se tornou a organização representante de todo o povo palestino. A partir daí, a história do Al-Fatah se confunde com a da OLP e a da luta palestina. O projeto político do Al-Fatah, a libertação de toda a Palestina pela via armada, baseava-se na conciliação de classes, privilegiando os interesses da burguesia palestina, em detrimento de milhões de refugiados palestinos espalhados em todo o mundo árabe. Além da conciliação de classes, seu projeto incluía a política de não intervenção na política de outros países, o que, na prática, cimentava uma aliança com os reacionários regimes burgueses árabes, à custa dos trabalhadores e trabalhadoras palestinos e árabes em seus respectivos países. Organizações da esquerda. Em 1967, foi formado o principal partido de esquerda, a Frente Popular pela Libertação da Palestina, FPLP. A FPLP entendia a libertação da Palestina como uma luta anti-imperialista a ser travada pelos trabalhadores árabes. Rejeitava, ainda, a política de conciliação com os regimes árabes. Seu slogan era: o caminho para Jerusalém começa pelo Cairo, Amã e Damasco, em referência às capitais do Egito, Jordânia e Síria. Inspirada na Revolução Cubana, 1959. Defendia ações armadas e se tornou famosa pelo sequestro de aviões. 2 anos depois, foi formada a Frente Democrática pela Libertação da Palestina, FDLP. A partir de uma dissidência mais radical da FPLP. Ambas organizações se reivindicavam marxistas e faziam uma avaliação negativa do apoio político e militar dado por Stalin e pelo Partido Comunista Palestino à formação do Estado de Israel, considerada uma traição aos palestinos. Massacres, traições e compromissos. Em setembro de 1970, na Jordânia,
O rei Hussein, apoiado por Israel e pelos Estados Unidos, promoveu um massacre de palestinos, que constituíam, então, 70% da população local, e a OLP e dos partidos palestinos, traídos pelo ditador sírio Hafez el-Assad, foram expulsos para o Líbano. A derrota dos países árabes para Israel na Guerra de Outubro de 1973 abriu o caminho para a pressão dos regimes árabes e da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, para que a OLP abandonasse a luta pela libertação da Palestina. Em troca da formação de um mini-estado palestino na Cisjordânia, faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, o que corresponde a cerca de 22% de todo o território palestino. A FDLP foi a primeira organização da resistência palestina a defender publicamente a conciliação com Israel. Nesse mesmo sentido, em 1974, Yasser Arafat fez um discurso histórico no plenário das Organizações das Nações Unidas, ONU, portando uma arma em uma mão e um ramo de oliveira na outra, no qual ofereceu um compromisso histórico ao criminoso Estado de Israel. Mas o imperialismo norte-americano e Israel não queriam um compromisso. Eles queriam uma rendição. Em 1982, em meio à guerra civil, uma ação conjunta do exército israelense e de milícias de extrema-direita expulsa a OLP e Arafat do Líbano, promovendo um massacre nos campos palestinos de Sabra e Shatila, onde cerca de 3.000 palestinos foram executados por milicianos maronitas, católicos do Oriente, com apoio das forças israelenses. Ghassan Kanafani, da FPLP, foi pioneira em criticar o papel traidor da burguesia palestina. Limites. A origem do Hamas e seu papel na resistência. Em 1987, os palestinos iniciaram um levante popular em Gaza e na Cisjordânia, a chamada Intifada, sob pressão popular para ter papel ativo na resistência. Setores da organização Irmandade Muçulmana formaram um partido político islâmico, o Hamas. O Hamas defende vários valores da Irmandade Muçulmana: o livre mercado, a propriedade privada, a assistência social aos pobres e a educação através da islamização. Diferente da Irmandade, o Hamas defende a libertação nacional de todo o território palestino por quaisquer meios necessários, inclusive a resistência armada. Seu primeiro manifesto defendia uma Palestina islâmica. Posteriormente, o Hamas foi flexibilizando seu programa. Por um lado, já em 1993, seu líder Sheikh Ahmed Yassin defendeu uma trégua de 10 a 20 anos com Israel, o que, na prática, implicaria no reconhecimento de Israel. Por outro lado, em seu novo manifesto aprovado em 2017, abandonou a proposta de uma Palestina islâmica, sem esclarecer qual modelo de Estado a ser defendido.
sob o governo do Hamas em Gaza, sitiada há 17 anos por Israel. Existe um cerceamento às liberdades democráticas. No entanto, o Hamas é um dos poucos partidos palestinos que realiza eleições internas de seus dirigentes a cada 4 anos, com impacto nos rumos da organização. Acordos de Oslo. O Hamas não tem como objetivo promover uma revolução regional ou mundial, mas apenas se limita a defender o direito palestino à autodeterminação. Para isso, em sua história, estabeleceu relações com diferentes regimes, como os da Arábia Saudita, do Irã, da Turquia e do Catar. Em 1993, a Intifada Palestina levou o imperialismo norte-americano e Israel a negociarem com a OLP os Acordos de Oslo, na capital da Noruega, transformando-a em gerente da ocupação israelense na Cisjordânia e Gaza. Os acordos levaram a uma maior colonização das terras palestinas e institucionalizaram o apartheid contra os palestinos. Os partidos da esquerda palestina criticaram os acordos de Oslo, mas, posteriormente, se adaptaram a eles. Já o Hamas manteve sua oposição e transformou-se na principal organização da resistência palestina. Em 2022, jovens palestinos de diferentes organizações se armaram para fazer a autodefesa das cidades e campos de refugiados palestinos, por fora da orientação de seus partidos. A necessidade de construção de partido revolucionário. A experiência histórica mostra que apenas os trabalhadores, os camponeses e a juventude despossuída palestinos, aliados à classe trabalhadora árabe e internacional, levará até o fim a luta por uma Palestina livre, laica e democrática, chocando-se contra os imperialismos, o Estado de Israel, os regimes árabes e a própria burguesia palestina. Hoje, na Palestina, não há um partido revolucionário que defenda esta estratégia. Ele será construído no calor das lutas. Perguntas e respostas sobre Israel e Palestina. Por que a solução de 2 estados não é viável? Muitos apoiadores do povo palestino e que repudiam o genocídio também defendem a solução de 2 estados, o Estado de Israel e um Estado palestino. Mas a história demonstrou que essa solução é completamente falsa. Vejamos. 2 povos. É uma falsificação histórica a existência de 2 povos, árabes e judeus, com direitos equivalentes, na Palestina. Em 1918, 3 em cada 4 habitantes da região eram árabes, não judeus. Os judeus tinham apenas 5,5% das terras e não aspiravam a nenhum estado próprio. A convivência era absolutamente pacífica. Foi o sionismo, corrente judaica europeia fundada no fim do século XIX, que começou a reivindicar o suposto direito bíblico dos judeus sobre a Palestina, sem se importar de que ali havia um povo árabe radicado havia séculos. Apoiado pelo imperialismo britânico, o sionismo alentou a imigração de judeus para a Palestina e criou grupos armados.
Em 1947, os judeus eram 30% da população, mesmo após várias ondas de imigração, e, neste ano, a ONU, com a teoria dos dois povos, recomendou a partilha da Palestina em um Estado judeu, outorgando-lhe 55% da Palestina, com o apoio do imperialismo e a concordância da URSS. Foi um sinal verde para as gangues sionistas executarem seus planos de limpeza étnica. Como consequência, em 1948, o Estado de Israel se criou em 78% da Palestina. Mais de 800 mil palestinos foram expulsos, dando origem ao drama dos refugiados. Os palestinos ficaram reduzidos a Jerusalém Oriental, Gaza e Cisjordânia, territórios que seriam ocupados militarmente por Israel, em 1967. Defender o direito à existência do Estado israelense significa, de fato, aceitar essa história de roubo de território, colonização e limpeza étnica. Israel é racista? Israel é um Estado racista e colonial que só estabelece plenos direitos civis aos judeus. Os palestinos expulsos não podem mais voltar ao seu território. A legislação racista completa-se com a lei da propriedade das terras agrárias. Os não-judeus são proibidos de comprar terras, justamente para impedir que os árabes tenham terras em Israel. É uma legislação similar à do apartheid sul-africano. Aceitar a existência do Estado sionista significa, então, aceitar sua essência racista e colonial. É uma fortaleza armada do imperialismo? Israel é um enclave do imperialismo norte-americano, em meio a uma região estratégica por suas reservas petroleiras. Israel é a quarta potência militar mundial. Seu poder de fogo, aviões de combate, mísseis, helicópteros, tanques e ogivas nucleares, é enorme. Também é um dos maiores fabricantes de armas e um dos principais exportadores. Esse poderio é financiado pelos EUA, com bilhões de dólares anuais. Esse poder militar está direcionado contra o povo palestino e é uma ameaça constante às lutas dos povos árabes. Como mostraram as invasões do Líbano, em 1982 e em 2006, e os ataques com mísseis contra o Iraque, Irã, Síria. Que Estado palestino? Os Acordos de Oslo, mediados pelos EUA em 1993, são a comprovação da falência da solução dos dois Estados. Depois do acordo, Israel continuou a instalação de colônias judaicas nos territórios palestinos, agora contando com uma gerente da ocupação, a Autoridade Palestina. Apropriou-se das melhores terras e fontes de água da Cisjordânia, isolou a Zona Árabe de Jerusalém e as populações palestinas da Cisjordânia. Faz incursões militares frequentes. Prende e tortura indiscriminadamente os palestinos. Além disso, construiu um muro dividindo a Cisjordânia no meio. Nessas condições, um Estado palestino independente é totalmente inviável.
formado por ilhas, sem comunicação entre si, e militarmente ocupadas. Por uma Palestina livre, laica, democrática e não racista. A única solução é a criação de uma única Palestina laica, democrática e não racista, com o direito de retorno de todos os refugiados e onde todos possam conviver em paz. Essa é a velha bandeira da Organização para a Libertação da Palestina, OLP. Da mesma forma que se deveria destruir o estado do apartheid para que houvesse paz na África do Sul, não há outro caminho. Sem destruir o estado racista e colonial de Israel não haverá paz. A experiência histórica mostra que, derrotando o sionismo, essa é a única alternativa possível. Leia também: genocídio e limpeza étnica na Palestina avançam, mas também resistência e solidariedade. Genocídio e limpeza étnica na Palestina avançam, mas também resistência e solidariedade. Mais de 10.300 palestinos mortos, entre os quais 70% são crianças e mulheres. Além de milhares de desaparecidos sobre os escombros. Entre os assassinados, ainda 31 trabalhadores da Defesa Civil e outras dezenas da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, 192 profissionais da saúde e aproximadamente 50 jornalistas. Já são cerca de 30.000 feridos, sem água, eletricidade, combustível, bem como comunicação. 45.000 casas completamente destruídas e 250.000, parcialmente. E, também, 119 mesquitas, 7 igrejas, 290 escolas, das quais 50 da UNRWA, 40 ambulâncias, 120 instituições de saúde, 40 hospitais danificados e 16 sem condições de funcionar, por conta dos bombardeios e cortes de insumos básicos. Esse é saldo de um mês de genocídio em Gaza, segundo a Organização Internacional Rashid. Duas bombas de Hiroshima. Entre 7 de outubro e 7 de novembro, o Estado terrorista de Israel lançou, ininterruptamente, 30.000 toneladas de explosivos sobre as estruturas e os 2,4 milhões de palestinos e palestinas da estreita faixa de Gaza. O volume equivale a 2 bombas de Hiroshima. A cada dia, o horror e a barbárie inundam as redes sociais, assim como os clamores por socorro. No dia 6, um jovem médico em Gaza informava sobre o colapso total iminente nos hospitais, o que foi reafirmado pelo Crescente Vermelho Palestino. Em 48 horas tudo seria paralisado, com risco de morte para bebês em incubadoras e pacientes que dependem de aparelhos para sobreviver. Sem combustível, água, eletricidade,
já inclusive com as cirurgias tendo que ser realizadas sem anestesia e os pacientes gravemente feridos precisando ser atendidos no chão. O genocídio segue em curso sob bombas, mas também sob a mão assassina sionista que impõe escuridão, sede e fome a toda a faixa de Gaza. A única água disponível é a do mar. Uma jornalista denunciava as lágrimas que não tinham mais o que comer. Outro palestino mostrava as 5 tâmaras que eram o que restava como alimento. Outros, que a única água disponível para beber é a do mar, o que tem potencial de causar sérios problemas à saúde a quem sobreviver aos bombardeios, o que se converte em uma macabra loteria. A cada momento as cenas de horror se superam. Tudo vira escombro e sangue. Absolutamente tudo. Um bairro inteiro. Um campo de refugiados estabelecido após a Nakba. Catástrofe palestina desde a formação do Estado racista e colonial de Israel. Em 15 de maio de 1948. Mediante limpeza étnica planejada. Um hospital. Uma escola. Uma ambulância. Uma sede do Crescente Vermelho ou da UNRWA, com as poucas doações autorizadas a passar pela também bombardeada passagem de Rafah pelo Egito. Prisões e torturas. Para completar o cenário macabro imposto pelas forças de ocupação sionistas em aliança com o imperialismo estadunidense. 3.200 trabalhadores palestinos que estavam desaparecidos desde 7 de outubro foram devolvidos por Israel para contar sobre as torturas bárbaras que sofreram nos cárceres dos algojes. Eles e elas eram parte dos 18.500 que serviam de mão de obra barata em Israel, com permissão para sair do gueto de Gaza, que já dura 15 anos, resistindo a vários bombardeios massivos ou a conta-gotas. Ainda outros seguem desaparecidos, com relatos de que alguns foram abandonados na Cisjordânia e outros continuam nas terríveis prisões sionistas. Todos os demais tiveram suas licenças cassadas para morrer de fome junto com os seus na estreita faixa, um verdadeiro campo de concentração a céu aberto, enfrentando o genocídio por ar, mar e terra. Leia também perguntas e respostas sobre Israel e Palestina. Uma nova Nakba. Morte e tortura também na Cisjordânia. Na outra parte da Palestina ocupada militarmente em 1967, a Cisjordânia, já são mais de 150 mortos nos últimos 30 dias e 2.200 feridos. Além de 2.000 presos políticos que se somam aos 5.200 que já se encontravam nos cárceres odiosos sionistas, sob tortura e toda sorte de maus tratos. Há relatos do desaparecimento de prisioneiros palestinos, cortes de eletricidade, quase nenhuma alimentação. A limpeza étnica, que já avançava, deixando até 7 de outubro, 270 palestinos mortos, entre os quais 65 crianças, acompanha, agora, o estágio da solução final empregada com extrema brutalidade e crueldade em Gaza nesta nova fase da Nakba. Os pogroms,
perseguições e ataques, que vinham acontecendo também antes do início de outubro, ganham impulso após Netanyahu ter dobrado a aposta no extermínio, distribuindo ainda mais armas para os colonos sionistas. Seu grito de guerra unilateral contra o povo palestino é expresso também nas paredes. Morte aos árabes. Uma segunda Nakba está vindo. Ganha, agora, a versão cemitério de Gaza. Mobilizações e a exigência ao Brasil. Lula rompa relações com o Estado terrorista de Israel. A esperança, agora, é na heróica resistência palestina, nas ruas e nos distintos protestos. Com destaque para a classe trabalhadora europeia e estadunidense que tem barrado, nos portos, a saída de navios carregados de armas para o genocídio em Gaza e a ação de milhares de judeus antisionistas que levantam a bandeira. Não em nosso nome. Nunca mais é nunca mais para todo mundo. Milhares têm ocupado as ruas no EUA, na Europa, na América Latina, na África, na Oceania, na Ásia, no Oriente Médio. O dia 4 de novembro levou milhões às ruas pelo fim do genocídio e pela libertação da Palestina, nos 4 cantos do mundo. No Brasil, houve manifestações do norte ao sul. A maior delas ocorreu em São Paulo, reunindo cerca de 12.000 pessoas. Os protestos têm trazido a exigência fundamental a Lula de ruptura imediata de relações econômicas e diplomáticas com o Estado terrorista de Israel. Uma publicação compartilhada por Opinião Socialista, @Opinião Socialista. O Brasil não pode continuar a adiar essa ação, sob a tentativa de negociar a libertação dos 34 brasileiros de Gaza. É uma chantagem sionista que o país não deve sucumbir. Por seu papel de liderança na região, sua responsabilidade em romper a cumplicidade internacional histórica é ainda maior. Se o Brasil der esse passo, é provável que mais e mais países da América Latina o sigam. A melhor forma de proteger os brasileiros e suas famílias aprisionados no gueto de Gaza é cessar o genocídio. E isolar o Estado terrorista de Israel é passo fundamental nessa direção. Não há mediação com genocídio e limpeza étnica. É urgente que o Brasil ouça as vozes das ruas e se coloque, de uma vez por todas, do lado certo da história. É questão de vida ou morte. Leia mais. História: os partidos políticos na luta palestina. Forte greve operária obriga a GM cancelar todas as demissões e não descontar os dias parados. A General Motors, GM, cancelou as 1.245 demissões nas fábricas de São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes,
todas no interior de São Paulo. Depois de 17 dias de mobilização, os metalúrgicos da GM suspenderam a greve e retornaram ao trabalho nesta quarta-feira, 8. As negociações entre a montadora e os sindicatos dos metalúrgicos de São José dos Campos, filiado à CSP com Lutas, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes chegaram a uma proposta de acordo, aprovada em assembleia. Além do cancelamento de todas as demissões, o acordo condiciona a suspensão da paralisação ao pagamento dos dias parados para todos na fábrica e licença remunerada para quem havia sido demitido. Também foi aprovado aviso permanente de greve. Ou seja, caso a empresa não cumpra o acordo aprovado, a paralisação será retomada. O cancelamento das demissões é resultado da forte greve das operárias e operários da GM, que aprovaram a paralisação em assembleia no dia 22 de outubro, um dia após a montadora demitir os trabalhadores, sem prévia negociação com os sindicatos e de forma covarde por telegrama e e-mail. Realizamos uma forte greve unitária entre todos os trabalhadores das 3 cidades. Isso foi histórico. Com a forte participação da base, que realizou piquetes 24 horas na porta da fábrica, demonstrando a sua força e disposição de luta em defesa dos empregos. Isso obrigou a GM a cancelar as demissões. Arrancamos a vitória na luta direta, pontua Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região e militante do PSTU. A GM foi responsável por 17,4% da produção nacional de automóveis em 2022. Foto: GM, divulgação. Reestruturação. Estudo demonstra que não existe crise na GM. O estudo realizado pelo Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, ILAESE, baseado nos dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, mostra que a montadora teve um aumento na produção de 48,5% entre 2021 e 2022. Com isso, passou para o segundo lugar entre as montadoras no país, atrás apenas da FCA, Grupo Fiat. Percentualmente, a GM foi responsável por 17,4% da produção nacional de automóveis em 2022, contra os 12,3% em 2021. Esse crescimento também se deu em sua produção mundial, conforme dados da própria empresa. A arrecadação total da empresa passou de 127 bilhões de dólares para 156,7 bilhões. Os dados mostram que a GM não passa por uma crise. O que ocorre é a reestruturação com substituição da matriz produtiva, acompanhada de um aumento da produção e de redução dos empregos. Ou seja, uma superexploração da classe operária brasileira e mundial. Motivos também que levaram os operários da GM nos Estados Unidos a realizarem uma greve histórica em conjunto com os trabalhadores da Stellantis e Ford. Foram 6 semanas de uma greve histórica e vitoriosa. Veja no YouTube.
A greve passo a passo. Linha do tempo da greve da GM. 21 de outubro GM demite, por telegrama e e-mail, 1.245 trabalhadores das fábricas de São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes. 22 os metalúrgicos de São José dos Campos, SJC, deflagram greve por tempo indeterminado na fábrica. 23 de outubro, primeiro dia de greve. Em Assembleia Geral Unificada dos 3 sindicatos na porta da fábrica, metalúrgicos de SJC reafirmam a greve por tempo indeterminado. Representantes dos sindicatos de SJC, São Caetano e Mogi das Cruzes reúnem e lançam nota conjunta pela reversão das demissões. Também enviam cartas à Presidência da República, ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Governo do Estado de São Paulo cobrando agendamento de reuniões para discutir medidas em defesa dos empregos. 24 de outubro, as centrais sindicais emitem nota conjunta contra as demissões arbitrárias realizadas pela GM. Trabalhadores da GM durante passeata pelas ruas de São José dos Campos. Foto. Roosevelt Cássio, Sindimetal SJC. 25 de outubro, terceiro dia de greve. Os metalúrgicos e seus familiares protestam pelo cancelamento das demissões. Em gesto simbólico, fazem um varal com cerca de 100 uniformes de trabalho e mensagens de luta na porta da unidade de São José dos Campos. 27 de outubro, em audiência no Ministério do Trabalho, os sindicatos exigem o cancelamento das demissões. Em São José dos Campos, ocorre a primeira audiência entre o sindicato e a GM no TRT, que terminou sem acordo. 31 de outubro, o TRT da 15ª Região determina a reintegração dos 839 trabalhadores demitidos pela fábrica. 11avos Os metalúrgicos de São José dos Campos decidem, em assembleia, continuar a greve até que a GM cumpra a liminar do TRT e reintegre todos os demitidos da fábrica. 3/11avos O TST rejeita o pedido de liminar da GM e mantém a decisão do TRT pela reintegração dos demitidos. 4/11avos 13º dia de greve. A GM comunica o cancelamento de todas as demissões. 8/11avos 17º dia de greve. Os metalúrgicos aprovam o acordo e encerram a greve. Auto-organização. Piquetes operários controlaram a greve. Em São José dos Campos, os piquetes operários, organizados nas 4 portarias da fábrica da GM, garantiram o controle da greve. Com a mais ampla democracia operária, a base participou ativamente dos piquetes. Cerca de 300 operárias e operários se revezavam nos 3 turnos para garantir os piquetes 24 horas. Nada entrava ou saía da fábrica sem a permissão dos piquetes. Construída pela base, nenhum trabalhador entrou. A adesão à greve foi total. A fábrica ficou 100% parada. Nenhuma máquina foi ligada durante os dias de greve. Nenhum carro foi produzido. A greve foi construída com e pela base.
Tivemos a participação ativa das operárias e operários da GM, que ficaram firmes no piquete. O controle da greve pela base, através dos piquetes, é parte da democracia operária que nosso sindicato defende e pratica. Todos os passos da greve e ações que construímos foram decididas nos piquetes e nas assembleias com a categoria, diz Antônio Macapá, operário da GM. Aqui no piquete a gente vê a nossa força. Somos nós os responsáveis pela produção. Se a gente não entra, não tem produção. Aqui a gente discute política, discute o caminhar da greve, amplia a nossa consciência enquanto trabalhadores. Não sairemos daqui, completa Macapá. Operário pendura uniforme no piquetes de greve em uma das portarias da GM em São José dos Campos. Foto: Sindimetal SJC. Familiares. Os piquetes também contaram com a presença dos familiares dos grevistas. No dia 25 de outubro, eles realizaram um ato na porta da fábrica e, em um gesto simbólico, fizeram um varal com cerca de 200 uniformes de trabalho e mensagens de luta escrita pelos familiares. É muito importante o apoio de nossas famílias. Nos fortalece e nos dá ânimo para seguir a luta. Emocionante ler as mensagens nos uniformes. Tê-los aqui em um ato público na porta-fábrica é fortalecedor e contribui para chamar a atenção da sociedade para que se una a nós nessa luta em defesa dos empregos. Finaliza Antônio Macapá. Leia também: o PSTU na greve da GM. Minas Gerais. 7 de novembro foi dia de greve geral contra a Zema. A agonia crescente da economia mineira não caiu do céu. E nem todo mundo sai perdendo. São ações conscientes dos governos para atender às demandas do capital financeiro, o chamado mercado. Desmonte de serviços públicos, privatizações e isenções fiscais beneficiam diretamente os fundos de investimento. Grandes empresários, doadores de campanhas eleitorais, abutres, hienas e urubus. Gente que paga muito pela propaganda enganosa dos benefícios desse modelo colonial exportador aplicado no Estado e, aprimorado, por Romeu Zema. Novo. A crise não tem a ver com forças incontroláveis da natureza. Essas apenas demonstram a ineficácia das privatizações. Como ficou evidente no apagão em São Paulo, onde milhões ficaram às escuras após o temporal do dia 3 de novembro, e que, depois de dias, ainda não tiveram o retorno do fornecimento de energia. E, com certeza, será nas periferias, onde mora a classe trabalhadora, que a volta à normalidade levará ainda mais tempo. Privatizações. Sofrimentos para o povo. Lucros bilionários. Dia 3 não foi um caso isolado, mas o resultado trágico de todo o processo de privatização da antiga Eletropaulo, em 1998, que levou a demissões em massa, terceirizações, cortes de investimentos, aumento nas tarifas.
apagões e muito lucro. De 2019 a 2022, o lucro líquido da empresa saltou de 777 milhões de reais para 1,4 bilhão de reais. Leia na P. 5. Os mineiros conhecem muito bem os efeitos dos desastres provocados pelas privatizações. E de forma bastante dolorosa. Após a privatização da Vale do Rio Doce, também em 1998, a empresa multiplicou sua produção, distribuiu centenas de bilhões para acionistas, destruindo as montanhas, rios e reservas de água e criando pilhas de rejeitos. Dia 5 de novembro completaram-se 8 anos do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, que deixou 19 pessoas mortas, sem que ninguém tivesse sido punido. Ao contrário, os diretores responsáveis foram promovidos e, em 2019, repetiram o desastre em Brumadinho, onde 272 pessoas morreram. A Vale chegou a ser premiada com o desconto de 15 bilhões de reais no Acordo da Vale, feito pelo governo Zema. Com autorização do Judiciário e da Assembleia Legislativa, inclusive com votos da oposição. Privataria em Minas Gerais. Zema e seu combo do terror. O que esses eventos mostram é o final do caminho pretendido por Zema, em Minas Gerais, numa escala muito superior. Os planos de Zema são um combo de terror. Privatização da CEMIG, energia, e Copasa, saneamento, e, para isso, uma mudança na Constituição do Estado, que prevê um plebiscito popular nesses casos. Privatização da Codemig, desenvolvimento econômico, que detém grande parte das reservas de nióbio no Estado, mineral estratégico para vários tipos de indústrias de alta tecnologia. Regime de recuperação fiscal. A proposta prevê congelamento salarial, com apenas 2 reajustes em 9 anos, perdas de 50% na renda dos servidores, congelamento dos investimentos em saúde, educação, segurança pública, etc. Além do congelamento dos concursos públicos até 2032. Entrega do lítio. Minas Gerais detém cerca de 470 mil toneladas de reservas de lítio, descobertas. Atualmente os preços no mercado mundial estão em torno de 20 milhares de dólares a tonelada. Isenções fiscais. Além da Lei Candir, Zema beneficia os exportadores da Vale, da siderúrgica CSN e do agronegócio. Esse ano, por exemplo, o governo mineiro abriu mão de 13 bilhões de reais em isenções de impostos e para ano que vem estão previstos outros 18 bilhões de reais para entregar as riquezas minerais do Estado. Zema precisa cortar gastos e, ao mesmo tempo, reduzir impostos dos bilionários, fundos de investimentos e multinacionais. Precisa porque, em suas visitas a Nova York, Itália e, agora, China e Japão, tem vendido o Estado como paraíso para investimentos,
livres de impostos, livre de restrições ambientais. Boa parte desses fundos são investidores da Vale, da Enel e da indústria do nióbio. E sabem que não serão punidos por suas decisões. Luta. Greve geral contra a Zema e seus ataques. Por tudo isso, os servidores estaduais estão promovendo uma grande greve geral neste dia 7 de novembro. Milhares de trabalhadores da educação, da saúde, da segurança pública, civil e agentes penitenciários, da CEMIG e da Copasa, e de diversos outros setores do funcionalismo estadual paralisaram as atividades, promovendo a maior greve geral da história no estado. Nesse momento, é preciso total unidade da classe trabalhadora contra essa marcha ao desastre. A unidade e independência política da classe trabalhadora são fundamentais para enterrar, de vez, esse projeto de saque e expoliação. Essas lutas dos servidores são, também, do conjunto da população do Estado e do país. Por isso, entendemos que devem se alastrar e exigirem a retirada de todos os projetos de desmonte dos serviços públicos, de retirada de direitos e de entrega das riquezas do Estado. Além disso, é preciso rever todo o modelo que coloca as estatais como fonte de rapina de fundos de investimentos, como a BlackRock ou a Dinâmica, reestatização total das ações da CEMIG, da Copasa e Codemig. Não ao regime de recuperação fiscal. Abaixo as isenções fiscais aos grandes empresários e multinacionais, direito de sindicalização e organização de policiais militares, reestatização da Vale, do nióbio e lítio. Apagão em São Paulo. A culpa é dos governos e da Enel, não da chuva. As fortes chuvas que ocorreram em São Paulo na sexta-feira, dia 3, causaram 7 mortes. Lamentamos e nos solidarizamos com amigos e familiares das vítimas. Além das mortes, as chuvas intensas, reflexo das mudanças climáticas que o capitalismo está causando em nosso planeta, geraram destruição e um forte apagão que deixou mais de 2 milhões de paulistas sem energia elétrica e com dificuldades no fornecimento de água e de internet. O professor Edu Silva, militante do PSTU na Zona Sul de São Paulo, que ficou em meio ao apagão, relatou a opinião que, no Jardim São Luís, ficamos mais de 60 horas sem energia, racionando água e com a internet oscilando. Para carregar os celulares, os moradores tinham que ir aos terminais de ônibus e usar seus carros. Muita gente teve que jogar comida fora. Desde sexta, ligamos para a Enel e, até sábado, nenhum canal de comunicação funcionava. À noite ficava tudo escuro e inseguro para quem voltava do trabalho. O governador Tarcísio, republicanos. O prefeito Ricardo Nunes, MDB, e a direção da empresa que administra o serviço de energia,
A multinacional italiana Enel dizem que a culpa foi das chuvas, principalmente pela grande quantidade de árvores que caíram sobre fiações. Mas isso não é verdade. A demora para o restabelecimento do fornecimento de energia, e mesmo o fato de que chuvas causem um apagão dessa dimensão, é reflexo de um serviço privado em que a empresa, para aumentar seus lucros, corta custos e não faz investimentos em melhorias. Apagão gerou protestos na zona sul da cidade. Privatização é caos. Há anos que se discute em São Paulo como solução viável para evitar apagões, o aterramento da fiação elétrica. Importante também para a diminuição da poluição visual e preservação das árvores. Mas, como o que é prioridade para a Enel e para os governos do nosso país que sustentam esse serviço privado? É remuneração dos acionistas da empresa? Os devidos investimentos são sempre jogados para frente. Não é novidade para ninguém em São Paulo que o serviço da Enel é de péssima qualidade. Na verdade, a própria Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, classifica a Enel São Paulo na 19ª colocação entre as grandes distribuidoras de energia do país. E isso não acontece porque a multinacional italiana esteja na penúria. Muito pelo contrário. A Enel comprou a antiga Eletropaulo em 2018. De 2019 para cá, a empresa dobrou seu lucro e, ao mesmo tempo, reduziu em 35% o número de funcionários que prestam serviço para a população. Só em 2022 foram 1,4 bilhão de reais de lucro para distribuir para seus acionistas, principalmente para o governo italiano e rentistas do EUA e Europa. Enquanto o povo de São Paulo sofre com a comida estragando na geladeira pela falta de energia. Privatização é apagão. É preciso barrar as privatizações de Tarcísio. O governador Tarcísio de Freitas enviou à Assembleia Legislativa de São Paulo, ALESP, um projeto para privatizar a Companhia de Água e Saneamento Estadual, Sabesp, e pretende, em breve, encaminhar a privatização do metrô e do que sobrou da CPTM, trens. Diante do caos do apagão, o governador diz que o problema é que o contrato de privatização da antiga Eletropaulo foi fraco. Mas que as privatizações da Sabesp, do metrô e da CPTM vão ser feitas com contratos fortes. Isso é puro jogo de palavras e enganação. O problema de fundo é que a privatização entrega na mão de empresas privadas, muitas vezes estrangeiras, como no caso da Enel, serviços essenciais, como a distribuição de energia e de água. Essas empresas estão preocupadas em dar lucros, não em atender a população com qualidade.
Existem exemplos de sobra, tanto nas privatizações em São Paulo como em outros estados e em nível federal, de que privatizar é bom apenas para os bilionários e péssimo para o povo trabalhador. O caso do apagão da Enel é mais um exemplo cabal desse fato. Governo federal. Governo Lula também é responsável. A privatização da Eletrobras, feita pelo governo Bolsonaro e mantida pelo governo Lula, entregou a produção de energia elétrica no país nas mãos dos mesmos parasitas do mercado financeiro que quebraram as lojas americanas. O apagão que atingiu 25 estados brasileiros em agosto passado é reflexo da privatização e do sucateamento do sistema elétrico nacional a serviço desses investidores privados. Além disso, o controle e fiscalização da distribuição de energia nos estados é de responsabilidade do governo federal, através da ANEEL. O governo Lula, através do Ministério de Minas e Energia, após o apagão em São Paulo, mandou que a ANEEL apurasse se houve negligência e se é necessário que a empresa seja multada. Mas isso é absolutamente insuficiente. Urgente. Reestatizar toda a produção e distribuição de energia no país. Não dá para deixar um serviço tão essencial quanto a produção e distribuição de energia nas mãos de parasitas do mercado financeiro e de empresas estrangeiras. É preciso reestatizar a Eletrobras e a Enel imediatamente. É mentira que a administração privada é mais eficiente que a administração pública. Quem deve administrar esses serviços essenciais são os trabalhadores e a população que usam os serviços. As tarifas exorbitantes que são cobradas podem, dessa forma, ser reduzidas e os lucros das empresas poderiam ser usados para a melhoria dos serviços, ao invés de só servirem para encher o bolso de meia dúzia de bilionários.